Quero convidar o pastor Reginaldo. Pastor Reginaldo já caminhou conosco aqui no início da nossa caminhada, né? Hoje ele serve o Senhor lá na Igreja Batista de Gravataí, né? E hoje estamos recebendo ele aqui, né, com muita alegria, né, retornando ele, rememorando também, e para compartilhar conosco também, falando a mensagem do Senhor, né, para os nossos corações. Queria convidar o reverendo Samuel Coelho, que viesse aqui fazer uma oração de iluminação para o pastor Reginaldo, né? Temos aqui dois pastores, que foi da época também do pastor Reginaldo, né? E queria convidar o pastor Samuel para poder fazer oração de iluminação. Santo Eterno, soberano Deus, Senhor da nossa vida, somos gratos porque Tu és Deus e Senhor sobre nós. Tem cuidado de nós, tem nos ensinado o caminho que devemos andar. Agora, Senhor, vamos ouvir a Tua poderosa palavra. Ó Deus, Tu possa iluminar o coração do Teu servo, possa abençoar a vida do Teu filho, para que ele possa proferir a palavra do Senhor nessa noite, de acordo com a Tua vontade, de acordo com o Teu querer. Ele possa ser fiel à exposição daquilo que Tu já colocou no coração dele. Senhor, fala ao nosso coração e nos ensina todas as coisas que precisamos aprender da Tua palavra. Todos nós, nos abençoe e nos guarde. Nós pedimos no nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém. E amém. Pastor Reginaldo está com a palavra, o Senhor abençoe. Amados irmãos, depois da minha palavra introdutória, haverá um vídeo sobre a mensagem. Eu estou emocionado. Eu retorno ao Monte Horebe depois de mais de 40 anos, irmãos. Eu já era formado num seminário batista, na época era jovenzinho, mas cheguei nessa igreja quebrado, desanimado com a igreja, desanimado com tanta coisa. E em Monte Horebe eu peguei fogo. No meu tempo, pastor Eurípides tinha 17 anos, né, pastor? Mais ou menos 17 anos, era um garotão. Eu fui acolhido nessa igreja, né, pela família do Haroldo. O Haroldo marcou muito minha vida. O Samuel cantou no meu casamento ali na igreja batista, lá em Monte Alvão, no dia 21 de dezembro de 85. O ano passado, agora no dia 6 de outubro, fez um ano que minha esposa partiu para a eternidade. Mas esta igreja marcou a minha vida, e é com muita alegria que eu estou nesta noite aqui, junto com os irmãos, para louvar a Deus e para falar um tema que eu creio muito propício num tempo de tanto desânimo. Vamos ver um vídeo, mesmo sem som, e depois eu quero ler o texto da palavra de Deus. O tema da nossa mensagem desta noite é uma vida de superação. Talvez os irmãos digam, o pastor agora não usa a Bíblia, mas todo o texto está digitalizado para que não precise procurar tanto. Deuteronômio capítulo 34, irmãos, versículo de 5 a 7. Deuteronômio 34, de 5 a 7. Moisés, o servo do Senhor, morreu ali em Moabe, como o Senhor dissera. Ele o sepultou em Moabe,
no vale que fica diante de Bet-peor. Mas até hoje, ninguém sabe onde está o seu túmulo. Moisés tinha 120 anos de idade quando morreu. Todavia, nem os seus olhos, nem o seu vigor se enfraqueceram. Deuteronômio 34, de 10 a 12. Em Israel, nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais de maravilha que o Senhor tinha enviado para fazer no Egito contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos terríveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Como podemos saber que Moisés foi um homem improvável? Ele foi lançado num rio quando bebê, cresceu no Egito, mas quando tinha 40 anos de idade, tentou libertar Israel no seu braço, confiando em suas forças, e acabou assassinando um egípcio. Isso fez viver como fugitivo por mais de 40 anos. Eu quero fazer duas perguntas nesta noite. Se esta igreja estivesse em processo de escolha de pastor, você escolheria um pastor com 80 anos de idade? E se você soubesse que ele tinha sido antes um assassino, você o escolheria para dirigir a igreja batista, igreja presbiteriana Monte Oreb da Figueira? Certamente não, irmãos. Você pode responder no seu coração, mas certamente você não daria seu voto. Moisés não era um líder natural. Nada nas passagens bíblicas indica que ele tenha conduzido ou liderado pessoas nos primeiros 80 anos de idade. Deus não preparou Moisés de um dia para o outro. Não foi por meio de um acontecimento, mas por meio de um processo. Deus prepara pessoas e os seus guerreiros com processos, não com fórmulas mágicas. Moisés era um homem improvável. Estamos diante de um memorável, improvável, que precisou passar pelos processos de Deus sem perder o vigor e a visão, por isso ele terminou bem. Moisés poderia ter desistido, poderia ter abandonado o seu chamado, ele tinha até motivos para fazer isso. Entretanto, Moisés superou tudo o que precisava superar para ser tudo que Deus queria que ele fosse. Olhe para mim. Talvez você tenha todos os motivos do mundo para desistir, para abandonar o que Deus tem para você, mas Deus tem todos os motivos para fazer de você uma ferramenta de libertação, de restauração e cura através de uma vida de superação. Mas como isso é possível? Vamos aprender através da experiência de um homem chamado Moisés. Eu era pastor lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Getúlio Vargas,
E um dia um jovem me procurou: pastor Reginaldo, eu vou sair da igreja, porque essa igreja é fria. Eu disse: vai em nome de Jesus. Eu vou sair desta igreja, porque esta igreja não tem amor. Eu disse: vai em nome de Jesus. E aí eu viajei. Mas antes eu disse para ele: olha, deixa eu lhe dizer uma coisa, a igreja não é fria. Fria é você. Você casou com sua namorada grávida e esta igreja lhe perdoou. Você devia a cidade inteira e a igreja o perdoou, o restaurou e lhe colocou na vice-presidência da igreja. Eu disse: agora quem é frio e quem é quente? E aí um dia ele me ligou, eu estando de férias: pastor Reginaldo, eu não vou sair da igreja. Eu disse: é mesmo? Eu descobri que eu que sou frio. E eu disse: mas disso eu já sabia. Irmãos, Deus quer fazer algo grandioso na sua vida, na igreja presbiteriana Monte Oreb da Figueira. Deus tem algo para fazer grandes coisas na tua vida. Mas para viver uma vida de superação, em primeiro lugar, prevaleça sobre seus próprios medos. Diga para quem está do teu lado, olha para quem está do teu lado, olha, mas nunca vi ninguém olhar para o lado olhando para mim. Olha para quem está do teu lado e diga para ele ou para ela: prevaleça sobre os seus próprios medos. Êxodo 31, Êxodo 3, de 11 a 13 diz assim: Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Moisés perguntou para Deus: quando eu chegar diante dos israelitas e disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Êxodo 4, 1, 10 e 13 diz assim: Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem: o Senhor não lhe apareceu? Disse, porém, Moisés ao Senhor: o Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo, não consigo falar bem. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: ao Senhor peço-te, disse Moisés, que envies outras pessoas. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado a ele mesmo. Mas Deus lhe respondeu assegurando a Moisés o seu propósito. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado a Deus, mas o Senhor o encorajou com a sua presença. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado com os outros, mas Deus demonstrou a ele o seu poder e comprometimento. Moisés precisou prevalecer sobre o medo relacionado à sua capacidade, mas Deus forneceu a ele um parceiro. Moisés precisou superar suas próprias limitações para viver uma vida de superação. Quais são os seus medos? Quais são os seus medos? Ah, pastor, eu não quero mais servir na igreja, eu não quero mais cargo, vai ter eleição, eu já passei dos 60, eu já passei dos 70, eu já passei dos 80, quem sou eu? Quantos de nós precisamos superar os nossos medos? Meus amados
mas é aquilo que você pensa de você mesmo. É aquilo que você pensa de você mesmo. Prevaleça sobre os seus próprios medos, medo de si, medo de Deus, medo dos outros e medo de sua capacitação. Eu sempre tenho dito, irmãos, eu tenho valorizado a mim mesmo. Eu outro dia contei uma história que eu cheguei numa loja e aí eu estava olhando para um quadro e eu disse para a dona da loja: mas que quadro tão lindo é este? E ela disse: mas seu Reginaldo, não é um quadro, é um espelho. Era eu dentro do espelho. Minha amada irmã, meu amado irmão, você é a obra mais bela da criação de Deus. Você já viu quantas mulheres e quantos homens? Eu não posso, eu sou velho, eu sou isso, eu sou aquilo. Quantas coisas que atraem para si mesmo, quando a Bíblia diz que você é criatura de Deus, amado de Deus. Irmãos, prevaleça sobre os seus próprios medos. Quais são os seus medos? Quais são? Em segundo lugar, liberte-se do seu passado. Diga para quem está do teu lado: liberte-se do seu passado. Hebreus capítulo 11, 24 a 25 diz assim: pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado como o povo de Deus a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Moisés não ficou acomodado no Egito, apesar de tudo o que ele possuía ali. Mais tarde, depois de 40 anos, ele viveu na dependência do seu sogro. Moisés superou a acomodação e destruiu as pontes que o ligavam a Jetro. Moisés decidiu libertar-se do seu passado, não para estar apto para viver o novo de Deus. Quais as coisas do seu passado que te impedem de viver uma vida de superação? Quais são as coisas? Irmãos, quantos de nós sofrendo por coisas que aconteceram no passado, que Deus já perdoou, que Deus já esqueceu, que Deus fez um milagre? Quantas histórias? Em uma igreja tinha uma irmã que ela dizia que ela sempre encontrava com Deus e conversava com Jesus. E entrou um novo pastor na igreja e ele soube dessa história e ele chamou aquela irmã e disse: irmã, é verdade que a irmã sempre fala com Jesus? Verdade, pastor. Ele disse: então da próxima vez que a irmã encontrar Jesus, pergunta para ele quais foram os meus pecados da juventude. Passaram-se o tempo e o pastor cruzou com a irmã e perguntou: a irmã já encontrou com Jesus? Ela falou já, e perguntou para ele quais foram os meus pecados da juventude. Ela disse: eu perguntei. E o pastor então, com ar zombeteiro, perguntou: e o que Deus falou? Ela falou: ele disse que não se lembra. É isso que Deus fala através do profeta Isaías: eu mesmo, quem perdoa os teus pecados, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Mas quantos cristãos ainda acorrentados ao passado, não sentindo o perdão de Deus, não sentindo o poder
coração, em primeiro lugar, prevaleça sobre seus próprios medos. Em segundo lugar, liberte-se do seu passado. E em terceiro lugar, decida abandonar a sua independência de Deus e das pessoas. Números 11:16 diz assim: e o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo, leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Êxodo 33:15 diz: então Moisés lhes declarou: se não fores conosco, não nos envies. O tempo todo, Deus orientou Moisés a não andar sozinho. Em um determinado período da sua vida, Moisés até achou que poderia fazer tudo. Ele era profeta, ele era líder, ele era juiz, ele era médico, Moisés era tudo. Enfim, Moisés aprendeu a obedecer à voz de Deus. A independência de Deus leva as pessoas ao fracasso, ainda que tenha cara de sucesso. O que tem impedido você de se vincular mais a Deus? O que tem impedido de você ser um crente de poder, de oração, presente na EBD, presente nos cultos da noite? Eu preguei outro dia numa igreja, irmãos, e a igreja, uma igreja grande, vazia do culto da noite. Para vergonha, a vice-presidente da igreja veio falar comigo: pastor, não fique assustado da igreja vazia, é que hoje jogou o Grêmio e o Inter. E eu fiquei pensando, que derrocado, irmão. O povo está esquecendo que devemos buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas vão serão acrescentadas. Eu era membro da Igreja Memorial em Brasília, e um dia choveu muito, fazendo a minha igreja tão longe com essa chuva, e a igreja presbiteriana era quase do lado da minha casa, e lá fui eu ao culto. Segunda-feira de manhã, o pastor Éder ligou para mim, porque ele se preocupava muito com as pessoas que moravam sozinhas, e ele disse: o que houve ontem, Reginaldo? Eu disse: pastor Éder, o senhor viu a chuva de ontem? Ele falou: vi. Eu disse: para aí, a igreja presbiteriana tão pertinho, eu fui o culto lá. E ele disse: vamos lhe fazer uma contra-pergunta. Se chovesse tanto hoje, o seu trabalho é mais longe do que a igreja, você ficaria em casa ou viria ao trabalho? Eu disse: ao trabalho. Ele falou: então já me dei a resposta, o seu lugar é aqui. Irmãos, o que tem impedido de você viver uma vida de santidade, uma vida de lealdade, uma vida de fidelidade? Eu duvido se na Marquês de Sapucaí, uma escola de samba preparada para entrar na avenida e desabasse um temporal, a escola entraria ou não, irmão? Entraria, mas muitas das vezes, já viu, irmão? Choveu, não vou na igreja. Esfriou, eu não vou na igreja. É motivo para não se comprometer com a obra de Deus. Deus está dizendo nesta noite para você que você precisa se vincular mais ao trabalho desta igreja. Irmãos, esta igreja aqui, o povo pode não pular, o povo pode não gritar, mas é uma igreja de poder. E de poder, porque eu experimentei isso na minha vida.
É uma igreja que quantas pessoas abençoadas por esse Brasil afora. O poder, irmãos, está com o irmão na sua vida e no nome de Jesus. Quais são as dificuldades que você tem de se reunir com pessoas? O que você precisa mortificar para não deixar o seu eu dominar? Para viver uma vida de superação, prevaleça sobre os seus próprios medos, liberte-se do seu passado e abandone a independência de Deus. Mas em quarto lugar, irmãos, não tolere murmurações. Números 11:10 diz assim: Moisés ouviu gente de todas as famílias se queixando cada uma à entrada da sua tenda. Olha a fofoca, maledicência. Na entrada da tenda, o povo murmurando. Número 14:2: Todos os israelitas queixavam-se contra Moisés e Arão, e toda a comunidade lhe disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito ou neste deserto. Murmuração. Eu fui pregar numa igreja e resolveram fazer comigo um banquete do pastor. E aí uma irmã falou para mim: nós queríamos ter um pastor que nem o Senhor. E eu disse: pois é, e me jantariam que nem o seu pastor. Porque não existe pessoas perfeitas, irmão. Moisés passou 40 anos no deserto com um povo que só sabia reclamar. Porém, ele se recusou a ser contaminado pelas murmurações daquela gente. Moisés resolveu não tolerar murmurações. Isso foi de grande valia ao processo de superação. Meu irmão, minha irmã, você se torna refém daquilo que tolera. Você se torna refém quando para ouvir uma maledicência, para ouvir alguém falando contra o pastor, contra os presbíteros, contra os diáconos. Você se torna refém. Um dia, numa igreja que eu era pastor, uma irmã foi falar de mim para minha mulher. E depois que ela falou tudo que ela tinha que falar, ela disse para minha esposa: por gentileza, irmã, não fale com o pastor o que eu lhe falei. E a Zidrone disse: a irmã, além do atrevimento de falar do meu marido para mim, a irmã ainda quer ser cúmplice, que eu seja sua cúmplice nisso que a irmã falou. Eu vou falar com ele. Quem tolera murmuração também se torna escravo da murmuração. Quais as murmurações que você tem tolerado no seu coração? Quais? Para viver uma vida de superação, prevaleça sobre os seus próprios medos, liberte-se do seu passado e decida abandonar a independência de Deus e não tolere murmurações. Em quinto lugar, vença toda e qualquer incredulidade. Números 11:23 diz assim: o Senhor respondeu a Moisés: estará limitado o poder do Senhor? Agora você verá que a minha palavra se cumprirá ou não. A pior de todas as coisas, meus amados irmãos e irmãs, não é tratar com o ímpio e incrédulo, mas a pior de todas as coisas é tratar com um crente incrédulo. Eu fui fazer uma visita no hospital com outra irmã. Entramos no quarto da enferma. Ela nem esperou nada, ela correu na cama e disse: ó Deus, cura a tua serva. Diante de tanta fé, eu disse: amém. Ó Deus, eu creio que tu vai curar a tua serva. Eu disse: amém. Diante de tamanho poder e autoridade, eu como pastor nem orei. Quando chegou na porta do hospital, ela olhou para mim e disse: pastor Reginaldo,
de hoje ela não parte. E eu disse, que fé desgraçada. Que fé desgraçada. Amados irmãos, amadas irmãs, repitam comigo: a dúvida é natural do ser humano, mas a incredulidade é uma escolha. É uma escolha. Deus quer fazer grandes coisas na vida da Igreja Batista Monte Oreb. Você acredita comigo? Diga amém. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Você acredita nisso? Diga amém. Deus quer fazer. Você pode até duvidar, mas a incredulidade é uma escolha. Moisés enfrentou o mar, Moisés enfrentou fome, Moisés enfrentou sede, Moisés enfrentou frio, viagens, desertos e desafios incontáveis. Sem dúvida, foi um dos homens que mais enfrentou e venceu denominadas coisas chamadas impossíveis, além das possíveis. Moisés teve que vencer toda e qualquer incredulidade. Nos capítulos 13 e 14 do livro de Números, encontramos Moisés escolhendo o envio de 12 espias à terra de Canaã. 2 espias voltaram com um relatório otimista, mas 10 espias voltaram com um relatório pessimista que contagiou todo o povo de Israel. Moisés precisou vencer a incredulidade dos 10 espias e a incredulidade do povo de Israel, potencializado pelo relatório desses espias. Amados irmãos, quantas vezes nós estamos envenenando a igreja, com a nossa incredulidade? O pastor quer fazer uma coisa, o conselho não vai dar certo. Não vai dar certo. E torce para que não dê certo. 2 pessoas subiram em um prédio. Uma olhou para a frente e disse: que verde maravilhoso, que campos fantásticos. A outra olhou para baixo: que lugar terrível, que esgoto, que coisa suja. Tudo depende do teu olhar. Você precisa vencer toda e qualquer incredulidade, irmãos. Você precisa. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Cuidado, pois a incredulidade é altamente contagiosa. Quero concluir a mensagem. Para viver uma vida de superação, digam comigo: vou prevalecer sobre meus próprios medos. Em segundo lugar, vou me libertar do meu passado. Em terceiro lugar, vou abandonar a minha independência de Deus. Em quarto lugar, diga comigo: não tolerarei as murmurações. E vou vencer toda e qualquer incredulidade. Deus quer fazer algo grande na minha vida e na tua vida. Amém. Você precisa vencer todas as coisas. Deus quer fazer coisas grandes na tua vida, mas Deus quer usar a tua vida para fazer grandes coisas na vida da Igreja Presbiteriana Monte Oreb. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. E Ele está dizendo para você nesta noite: tudo é possível ao que crer. Você crê mesmo,
lembro que eu deixei um ministério pastoral lá em São Paulo e estava, os irmãos sabem como é na igreja batista, né? O pastor deixou o ministério, não tem salário, não tem nada mesmo, né? Tem que procurar outra igreja. E eu deixei o ministério da igreja e aí tinha um diácono da igreja que ele e a esposa não conseguiu ter filho. E ele pediu: ore, pastor, para que Deus nos dê essa graça. E eu orei. E eles tiveram um bebê. E aí a criança fez 1 ano. Eu estava contando moeda. O irmão já contaram moeda? Quando o dinheiro acaba, que ele sai procurando, eu estava contando moeda. E a criança fez 1 ano de idade. Eu disse para minha esposa: não vamos ao aniversário, porque se formos vamos ter que dar um presente. E aí estamos passando por isso. Mas a minha mulher falou: nós vamos, não é? Nós vamos, né? E a última palavra e a primeira sempre é dela, né? E aí nós fomos. Irmãos, quando eu saí do local do salão de festas, eu peguei uma avenida em São Paulo, a Avenida Washington Luiz. Quando de repente o meu carro entrou, voou dinheiro na direção do meu carro, não sabia de onde vinha. Eu parei na rodovia e comecei a catar. Os outros carros pensavam que o dinheiro era meu, pararam e iam me entregar. E eu disse: Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do impossível. Ele é o meu Deus. Ele quer fazer algo grandioso na tua vida e na vida desta igreja nesta noite. Pensa a incredulidade e diga nesta noite: eu entrego o meu coração totalmente ao Senhor. Eu quero sair daqui renovado pela sua graça. Dê um sim para o Senhor. Nós vamos, parece que já estaria ao ponto. Enquanto o grupo de louvor vai cantar uma música, e se você nesta noite diz: pastor Reginaldo, eu quero confiar ainda mais nesse Deus. Eu quero sair daqui totalmente confiante que Ele fará grandes coisas na minha vida. Eu quero desafiar você a ficar em pé, irmão. Quero desafiar você a ficar em pé, a cantar esse canto que vai ser anunciado, que eu não sei qual é. Coloque-se em pé. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. Eu quero convidar o pastor Euripides para vir aqui para depois orar pela igreja, tá? Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sente que é o fim, eu vou
estarmos na Tua presença, para ouvirmos a ministração da Tua palavra. Agora, Senhor, queremos te pedir que Tu apliques na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo que foi ministrado à nossa mente e coração nesta noite. Ajuda-nos, Senhor, a implodir e a romper com o nosso passado ruim. Ajuda-nos, Senhor, a vencermos os nossos medos e frustrações que nos assediam e que nos destroem. Ajuda-nos, Senhor, a vencer e a superar todas as barreiras da incredulidade. Ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para frente e crermos que o Senhor Jesus, o autor e consumador de nossa fé, irá abrir um caminho para que prossigamos na nossa jornada vitoriosa. Obrigado, Senhor, pela palavra que nós ouvimos. Obrigado, Senhor, pela ministração ao nosso coração, ao nosso espírito, à nossa alma. Obrigado, Senhor, pela grandeza do Teu Espírito, que se manifesta aqui nessa noite e que transforma corações e vidas. Ó Senhor, somos vasos quebrados diante de Ti. Somos barro e Tu és o nosso oleiro. Faça em nós a Tua vontade e tudo o que quiseres, Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, através do pastor Reginaldo e através da Igreja Presbiteriana Monte Oreb. Continua, Senhor, derramando da Tua graça, da Tua bênção e do Teu amor. Nós te oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes da bênção apostólica, eu quero divulgar o meu último livro, Ecos da Solidão. Esse livro é fruto de tudo o que aconteceu na minha vida, desde a partida da minha esposa, o momento da solidão que eu vivi, as situações. E se os irmãos desejarem e quiserem apoiar o meu ministério como escritor, os irmãos poderão adquirir o livro aqui fora, e aqueles que os adquirir poderão ter gratuitamente o e-book do meu livro Grandes Verdades sobre o Espiritismo, que é uma resposta aos kardechistas. Vamos orar e impetrar a bênção. Eterno Deus, eu te agradeço por esta igreja, agradeço pelos presbíteros, pastores e diáconos, e agora eu quero pedir que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo seja com todo o Israel de Deus aqui presente e espalhado pela face da terra. Amém.